Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Estamos ao vivo sempre aos domingos a partir das 7 horas da noite e as nossas reapresentações sempre aos sábados às 21 horas. Você pode nos acompanhar também pela internet em concomitância com a veiculação na TV Santa Cecília, acessando santaportal.com.br/TV. O tema de hoje é reencarnação e o livre-arbítrio, com o nosso convidado, que já esteve aqui no Fronteiras da Ciência, se não me engano, em duas oportunidades, acho que essa é a terceira oportunidade, que é o Dr. Adhemar Arthur Quioro dos Reis, mais conhecido como Dr. Arthur Quioro. Vou fazer um breve resumo aqui, né, do seu currículo. Ele é médico sanitarista, professor adjunto da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, da Universidade Santa Cecília, da Universidade Metropolitana de Santos, mestre em Saúde Coletiva da Unicamp e doutor em Ciências da Saúde pela Unifesp. Foi secretário de Saúde de São Vicente e também de São Bernardo do Campo, e um dos últimos cargos importantes, talvez o mais importante, ele foi ministro da Saúde, muito recente, né, aqui do governo anterior, né? E ele fez um belíssimo trabalho também como ministro da Saúde. E hoje ele está aqui para falar de um tema que às vezes muita gente, né, apesar dele já ter vindo aqui duas vezes, o pessoal fala: nossa, mas o doutor Arthur Quioro é estudioso do kardecismo? Sim, e o nosso assunto é esse. Ele está trazendo uma pessoa muito importante aqui para falar sobre reencarnação, psicólogo. Ele também é um historiador, escritor, e é consultor do History Channel, né? Então ele é uma pessoa de muita importância que vem da Venezuela. Aqui no dia 15 a gente vai estar falando sobre isso. Então muito obrigado pela sua presença, doutor Arthur Quioro. Agradeço de coração, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com você, de poder conversar com os seus telespectadores. É uma felicidade muito grande, Jair. Ok, obrigado. E olha, os telefones estão na telinha. 3224-7017 ou 3224-2944, mande a pergunta para o Dr. Arthur Quioro. Vou deixar bem claro que se vier pergunta política, está fora. Eu não faço, tá bom? Nosso objetivo é apenas falar sobre reencarnação e o livre-arbítrio. Combinado? Deixa eu mostrar rapidamente o que a gente vai estar sorteando hoje, começando com Coisas do Brasil. É a Livraria Católica Mãe Rainha, que oferece um kit de pedras para abrir caminho, com diversas pedras apropriadas para isso. Lá você encontra minerais e pedras preciosas, artigos de radiestesia, acessórios, pedras, incensos, aromatizadores, toda a linha de artigos católicos, como bíblias, livros, terços, camisetas, CDs, DVDs, imagens em geral. E lembrando que nesse mês de setembro, Coisas do Brasil faz 20 anos e quem comprar acima de R$20 vai concorrer a vários prêmios, inclusive uma fonte, bonita fonte. E nas compras acima de R$44, além de concorrer aos brindes, já ganha um kit da prosperidade. Anote o endereço: Shopping Boulevard, Martim Afonso, em São Vicente. Endereço: Rua Martim Afonso, 220, loja 125. O segundo item do sorteio é dos voluntários do Centro Espírita Ismênia de Jesus, que oferece um áudio em MP3 da obra Nosso Lar, de Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz. Você pode ajudar o Ismênia comprando diretamente em sua livraria na Rua Campos Melo, 312, em Santos. O terceiro item do sorteio é da livraria Pingo de Luz, que gentilmente oferece o livro Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance Dufour. Um pingo de luz no coração do Gonzaga, com as mais diversas obras do Espiritismo, pertinho da Praça Independência, na Avenida Marechal Deodoro, número 11. O quarto item é do Racionalismo Cristão, que oferece um CD contendo ensinamentos do racionalismo cristão com vários temas. Lembrando que as reuniões são abertas ao público, não paga nada, segunda, quarta e sexta às 8 horas da noite, ou todo segundo domingo de cada mês às 17 horas. O endereço é a Avenida Ana Costa, 67. O quinto item do sorteio é da livraria virtual Espaço Plural, aqui da Baixada Santista, que oferece o livro O Reduto dos Infiéis, psicografia de Álvaro Basile Portuguese, pelo espírito de Eusébio. A Livraria Plural é uma livraria virtual que vende livros de várias correntes religiosas e também de saúde, ciência e bem-estar. O frete para Santos é gratuito, não paga nada e embala para presente. É a maneira mais barata de você comprar livro hoje é pela internet, sai bem mais em conta. Entre lá no site livrariaplural.com.br, faça sua compra, veja todos os livros que tem à disposição, ou pelo WhatsApp no 98 106 11 82.
O sexto item do sorteio, aliás, não vai entrar no sorteio, tá? É a terapeuta Kátia Guevara, que convida para a palestra Dharma versus Karma. Como transformar os nossos desafios em grandes bênçãos. Será no dia 18, próximo domingo, no Mercury Hotel. Vendas de ingresso na Livraria Pingo de Luz ou na Dino Bueno 55, sala 2. Daqui a pouco eu falo de novo sobre isso, né? E os 2 primeiras pessoas que ligarem para cá vão ganhar um par de convites. Fala assim, olha, eu quero ganhar um par de convites. São 2 pessoas, as 2 primeiras que ligarem para cá, tá bom? Um par de convites, feito? Ok. E o nosso convidado de hoje, o médico Dr. Arthur Quioro, vou pegar aqui o livro, oferece o livro Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação. Esse livro é composto por diversos autores e organizado pelo Dr. Arthur Quioro e também pelo Ricardo de Moraes Nunes. O lançamento será no próximo dia 15 de setembro, junto com uma palestra gratuita às 8 horas da noite com o psicólogo e escritor John Aispura. É assim que se fala? Aispura, da Universidade Central de Caracas, Venezuela, e consultor do History Channel, tá bom? Esse bloco é oferecimento do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com Liga Elementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e metabólicos. Olha, é aprovado... é feito com reposição via derme, né, de pequenas partículas registradas pela Anvisa e aprovado pelo Ministério da Saúde. Está aqui o ex-ministro da Saúde, que deve saber disso, que produzem reações bioquímicas das enzimas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais, de forma totalmente natural. Ele tem especializações na França, Brasil, China, Bélgica, e está à sua disposição 2 vezes por semana em Santos. Ele tem a clínica em São Paulo, porém atende em ortomolecular 2 vezes aqui. Basta ligar no 3285-6993. 3285-6993. Mais informações pelo site santiniortomolecular.com.br. E o atendimento aqui é no Smart Center, na rua José Cabaleiro, número 15, em Santos. Olha, antes da gente começar o programa, eu vou ler um telespectador, né, que mandou um e-mail sabendo da sua presença aqui. Ele quer fazer um agradecimento, que é o Alberto Piccoli, né? Ele ficou sabendo da sua presença aqui, ele até ficou na dúvida, o doutor Arthur Quioro era o que era ministro da Saúde? Sim, é ele mesmo, eu falei que era, e ele quer fazer um agradecimento especial, né? Ele agradece em nome de todos os portadores e exportadores de hepatite C que você desenvolveu, proporcionou, né, para as pessoas um coquetel contra a hepatite C, não é isso? Poxa, fico muito feliz, porque eu não conheço esse telespectador, mas nós tivemos a oportunidade, quando estava no Ministério, de introduzir um novo tratamento para a hepatite C, que tem um significado mais ou menos parecido, Jadir, com o que teve quando foi introduzido o coquetel de tratamentos para AIDS. Ele muda radicalmente, porque é um tratamento de 9 meses, cai para 3 meses, ele pode ser utilizado por pessoas que têm HIV, transplantados, e fundamentalmente ele tem muito menos efeitos colaterais e a diminuição da carga viral é muito significativa, né? Então, o Brasil é o 3º país do mundo a adotar esse novo tratamento, é revolucionário, e eu fico muito feliz porque eu também tenho recebido de vários lugares do Brasil testemunhos de pacientes, usuários do SUS, que estão tendo agora a perspectiva não só de se curar, mas de ter uma qualidade de vida, né? Então, muito obrigado, eu fico de fato lisonjeado. Parabéns por isso, né? Bom, vamos entrar no nosso contexto? Vamos. Reencarnação e livre-arbítrio. Nós vamos entrar nesse aspecto, eu estava até conversando em off com o Dr. Arthur Quioro, que, né, nós que trabalhamos com ciência, eu sinto quase que na obrigação da gente fazer um trabalho, claro, procurando um pouco mais ligar ao espiritismo, né? O Kardec abriu esse espaço mesmo, mais voltado para a ciência. E eu tenho um trabalho que eu quero começar com ele, se você me permite, que é um pesquisador da reencarnação, que é um ex-delegado de Curitiba. Ele está fazendo um trabalho interessante, que é o Dr. João Alberto Fiorini. Para quem quiser depois procurar no Google, então tome nota do nome, João Alberto Fiorini. Ele tem feito um trabalho que ele descobriu, ou pelo menos até agora tem encontrado evidências muito claras de que na reencarnação a gente volta com a mesma impressão digital.
como se isso tivesse no nosso perispírito, na nossa alma, não sei aonde, mas voltamos com a mesma impressão digital. E ele foi descobrir, como delegado, ele mexia com impressões digitais e aconteceram coincidências em que ele chamou a atenção dele, né? E ele começou a pesquisar e começou a encontrar muitas evidências em relação a isso. Já tinha ouvido falar disso? Eu já tinha ouvido, é uma hipótese inovadora, é muito interessante. Não há pistas anteriores, muito pouca gente havia feito esse tipo de correlação, mas, Jadir, de alguma maneira, muitas das investigações do campo da perícia criminal, judicial, têm trazido elementos muito interessantes, seja no que diz respeito à reencarnação, seja no que diz respeito à comprovação da autenticidade de uma comunicação mediúnica, como, por exemplo, naquela que procura comprovar a validação da firma, da assinatura da entidade do espírito que se autoproclama como sendo de uma determinada pessoa, e aí se vai fazer a busca. Inclusive, algumas investigações com psicografias do Chico Xavier chegaram a ser feitas nesse campo, e acho muito importante que nós tenhamos investigações nesse campo. Recentemente eu participei de um congresso em Goiás, um congresso internacional de saúde, espiritualidade e religião, organizado pela Universidade Federal de Goiás e pela PUC de Goiânia, né? E foi muito interessante, inclusive nós publicamos um livro. Há vários campos de investigação acontecendo. O próprio governo americano recentemente fez uma pesquisa, uma das principais epidemiologistas do mundo, muito conceituada na minha área, na área da saúde pública, foi designada para fazer uma revisão sistemática dos artigos, trabalhos científicos que de alguma maneira trabalhavam a questão da espiritualidade e da saúde. E é muito interessante porque a conclusão, financiada pelo principal órgão de pesquisa do governo americano, a conclusão dela é assim, ela investigou 307 trabalhos científicos. E a conclusão dela é assim, os trabalhos são insignificantes. É a primeira conclusão dela. A segunda é que há evidências estatisticamente significativas de que há 25% a mais de sobrevida nas pessoas que têm uma dimensão espiritualizada da vida, ou seja, que de alguma maneira trabalham com a ideia de que a vida continua depois da morte, uma relação entre um ente superior e que procura colocar em revisão no momento da doença a sua religiosidade. Mais do que religiosidade, crença. Porque não necessariamente essas pessoas têm uma religião, mas a dimensão da espiritualidade, porque às vezes é um sentimento não sacral, não necessariamente religioso, mas é uma dimensão que é considerada nos estudos. Então eu acho que em diversas áreas, eu concordo plenamente com você, é fundamental que médicos, que engenheiros, que advogados, que pessoas que têm capacidade de cada vez mais se aproximar desse tema, até porque ele não é um objeto natural da ciência. A ciência não toma o espírito, não toma a vida depois da morte, não toma essas questões como uma questão central. Até porque elas não geram patente, elas não permitem que a indústria depois possa produzir equipamentos, insumos, etc. E elas mudam fundamentalmente uma outra coisa, né? Que é a possibilidade de viver melhor, de viver com mais esperança na vida. Ou seja, elas têm muito mais uma implicação ética, uma implicação filosófica, do que propriamente no sentido de produzir um artigo que seja comercializável e tal, né? Então, eu acho que essa questão é uma questão que se coloca num campo muito importante. Quando nós publicamos esse livro, eu e o Ricardo Nunes organizamos, ele foi produzido a partir do Congresso Espírita Pan-Americano, que foi realizado aqui na Universidade de Santa Cecília em 2012, em que pensadores, pesquisadores de vários cantos do mundo, né, estiveram presentes e produziram conferências, palestras, trabalhos que versavam sobre o tema da reencarnação, tanto do ponto de vista filosófico, quanto do ponto de vista científico, como também lidando com as implicações ético-morais, tanto do ponto de vista individual como societário. Então, eu e o Ricardo selecionamos 11 trabalhos, né, os autores que são professores da Escola Politécnica da USP, do ITA, da Unifesp, da Universidade de Caracas, autores argentinos, venezuelanos, brasileiros e americanos, e procuramos nesse livro trazer uma contribuição contemporânea, ou seja, trazer a reencarnação para ser trabalhada numa perspectiva
tanto científica como filosófica, mais moderna, né? Livre dessa ideia de culpa, de castigo, tentando dialogar para além da religião, inclusive com aqueles que não têm religião, né? Mas que de alguma maneira se interessam. Está tudo condensado nesse livro, Reencarnação, né? Perspectivas contemporâneas da reencarnação. Alguém será contemplado hoje no Fronteiras da Ciência por sorteio, mas esse livro será lançado no próximo dia 15 aqui na Universidade de Santa Cecília, junto com a palestra gratuita que eu falei do escritor e psicólogo que virá de Caracas, né, para proferir sobre o assunto, tá bom? Então aqui está condensado com vários autores, como ele bem disse. Eu queria lhe perguntar uma coisa, doutor Arthur Chioro. Vale. Com base nisso tudo, na sua crença particular, doutor Arthur Chioro, o que te faz crer que realmente existe a reencarnação? Oh, uma pergunta difícil. É que ela é profunda, né? De fato, ela merece uma avaliação muito cuidadosa, porque se eu trabalhasse com a ideia de que o espiritismo é uma religião, eu usaria a reencarnação como um dogma, como um argumento de fé, ou seja, eu acredito na reencarnação porque eu acredito. Sim. Eu, na verdade, hoje trabalho com este fundamento, né, das vidas sucessivas, porque me parece que do ponto de vista filosófico ele é extremamente consistente, ele faz sentido, inclusive pensando na dimensão evolutiva, né, a cadeia de eventos evolutivos que as espécies estão submetidas, porque faz sentido do ponto de vista, dá sentido à existência, é um enfrentamento, é uma perspectiva que se contrapõe à do materialismo, porque a gente passa a compreender que a vida é um contínuo, é uma conexão entre existências, onde fundamentalmente a reencarnação serve como nosso dispositivo de aprendizagem, ou seja, ela de alguma maneira faz sentido a nossa existência, mas ao mesmo tempo é o instrumento de crescimento, de progresso intelectual e moral. E, acima de tudo, também porque hoje há evidências científicas muito consistentes, né? Os pesquisadores que estudam a reencarnação, eles não trabalham com provas, né? Trabalham com o conceito de evidências científicas, que vem de recordações de crianças, né? Que vêm por estados alterados de consciência, seja com uso de drogas, seja por indução hipnótica, seja por algumas técnicas de relaxamento, mas eu acho que fundamentalmente talvez das crianças, que são recordações espontâneas extremamente bem documentadas, já vem há algum tempo, desde os trabalhos pioneiros do Ian Stevenson, né? Aliás, antes dele, alguns outros pesquisadores já vinham trabalhando, mas talvez aquele que tenha consolidado as experiências, sistematizado, anotado, inclusive aqui no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos, várias partes do mundo, né? Os trabalhos do professor Banregi. Aqui no Brasil, eu acho que nós temos muitos pesquisadores, mas nenhum talvez tenha conseguido trabalhar tão bem como o professor Hernani Guimarães de Andrade. Mas hoje, os trabalhos do Tim Tucker, que estão disponíveis, quem gosta de consultar na internet, vai encontrar ele dando continuidade ao trabalho do Ian Stevenson. Ou seja, entre as várias possibilidades da existência, me parece que a imortalidade da alma não faria sentido se nós tivéssemos apenas uma existência e tudo se esgotasse nessa única oportunidade. Uma única vivência, né? Portanto, ter várias oportunidades para poder progredir, para poder buscar a felicidade, para poder construir o progresso da própria sociedade, na busca da tranquilidade, da paz, na busca de uma existência mais solidária e que dê mais alegria, mais prazer de viver, só faz sentido se nós pensarmos num pacto interexistencial. Aliás, Jadir, a própria preservação da natureza faz mais sentido quando a gente passa a pensar a reencarnação. Porque eu passo a pensar assim, eu e aqueles que vivem comigo, se preservarmos o nosso planeta, teremos condições numa outra existência também de viver num mundo mais sustentável, né? Então, tem um capítulo do livro, inclusive, que trabalha sobre essa dimensão, né, da sustentabilidade do mundo num pacto com a reencarnação. Esse livro deve ser muito interessante, muito interessante. Eu vou te presentear um, viu? Eu já agradeço de antemão, obrigado mesmo. Eu estou no fim desse bloco, eu só queria deixar uma pergunta já consignada para que você possa responder no próximo, que é até que ponto não se contrapõe a lei kármica do livre-arbítrio, ok? Essa é a pergunta para a gente começar o próximo bloco. Deixa eu só dar um recadinho do Manaloa Bem-Estarim sobre a psicoterapia biodinâmica. Preste atenção no seu corpo com cuidado e carinho. A psicoterapia biodinâmica é realizada pela Dulceli Cobra, que é fantástica. Pode ser a solução para se livrar do cansaço, irritação e insatisfação do dia a dia.
Liberar costas e pescoço, aliviar dores de cabeça, peso nas pernas e desconforto nos pés. Lembre-se que quando pressionado pelas tensões, você rende muito menos e abre espaço para as doenças. Como o corpo sustenta a sua emoção, ele vai lhe agradecer respondendo com rapidez às solicitações que você o fizer. Saiba mais sobre a biodinâmica, que é muito mais do que uma massagem, é um trabalho lindo da Dulceli. Quem vai fica fã dessa psicoterapia biodinâmica. Você pode saber mais acessando o site manalua.com.br ou ligando lá no 3222-2278, tá aí na telinha. E o endereço? Rua Goiás, 144, em Santos. Voltamos já com o Dr. Arthur Quioro, é rapidinho. Reencarnação e o livre-arbítrio é o tema de hoje do Fronteiras da Ciência com o Dr. Arthur Quioro. Esse bloco é um oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, que atua com técnicas vibracionais, análise kármica, apometria, antigoécia, terapia de vida passada, mesmerismo e hipnose, além de terapias sonoras, solucionando quadros de depressão, pânico, aliviando dores crônicas, ansiedade, quadros de tristeza e melancolia. O Palermo ministrará um curso prático de radiestesia e radiônica, que é acompanhado por um pêndulo certificado e apostila, contendo teoria e prática nesse curso. A radiestesia é uma técnica milenar que detecta a presença de energias que desequilibram pessoas, objetos e ambientes, e já a radiônica é uma forma de magia cerimonial que nos permite modificar essas energias doentias medidas então pela radiestesia, corrigindo desequilíbrios energéticos. O curso será nos dias 7, 8 e 9 de outubro, na Casa da Luz de Santos, ok? Para agendar um atendimento individual com o Palermo, ou então para mais informações sobre o curso, é só ligar no 3289-1230, deixa seu recado e telefone que ele liga de volta, ou pelo WhatsApp, que é mais simples, né? Para quem tiver, 99116-0195. Repito, 99116-0195. Olha, ainda estou com 2 pares de convites para a palestra da Kátia Yanaguivara, custa R$15 cada um, então é R$30. Quem quiser assistir sobre Dharma versus Karma. Karma é a minha pergunta agora para o Dr. Arthur Quioro, né? Então, Dharma versus Karma, essa palestra vai ser no próximo dia 18. As 2 primeiras pessoas que ligarem para cá e falar, olha, eu quero ganhar o par de convites, vai levar, tá bom? Ok. Bom, pode-se confundir a ideia de lei kármica com aquilo que já está escrito pelas estrelas, digamos assim, e aonde entra, então, o livre-arbítrio? Pode existir aí uma contraposição ou não? Olha, é muito importante essa questão porque diferencia a visão filosófica do Espiritismo de várias outras correntes reencarnacionistas. Primeiro, nós não somos dono da ideia da reencarnação, né? É uma lei natural, presente em várias culturas no Oriente, no Ocidente, mas a visão espírita, ela é uma visão que não trabalha com o conceito de karma, né? Para o Espiritismo, o espírito é criado simples e ignorante, ele vai evoluindo a cada existência a partir da sua relação com os outros, do aprendizagem, dos erros, dos acertos, de tal maneira que há uma perspectiva evolutiva livre do conceito de culpa e de castigo e, portanto, de karma, que é presente em várias correntes filosóficas orientais. Uma outra perspectiva é que muitas das correntes filosóficas orientais trabalham com a ideia da reencarnação e do karma, mas não com uma perspectiva de evolução, ou sim, mas de um recomeço a cada existência e, na verdade, a próxima vida depende se foi bom ou foi ruim. No nosso caso, e essa é uma ruptura que o espiritismo kardecista traz em relação não só ao pensamento oriental, mas também ao judaico-cristianismo, né, que é nos livrarmos do sentido de culpa, de castigo, compreendendo a reencarnação como uma oportunidade de aprendizado. Deixa eu dar um exemplo bem concreto. Aliás, eu vou dar 2 exemplos para ficar mais claro, que no capítulo que eu escrevo aqui no livro eu até trago. Você deve lembrar que há algum tempo uma criança, depois de um assalto ao carro onde a mãe estava, ele ficou preso pelo cinto de segurança. Recente esse. Recente, né? E foi arrastado por alguns quilômetros lá de fora, uma situação extremamente dramática. Muitas pessoas, inclusive algumas espíritas que têm uma concepção mais religiosa, que confundem um pouco essa coisa, vaticinaram imediatamente, olha, se trata de eu li isso, se trata de um oficial romano
que no passado teria arrastado os cristãos da sua biga e etc., e agora paga, expia sua culpa, né? Nós, espíritas kardecistas, não tratamos com essa ideia. Aquela circunstância é uma circunstância muito mais complexa, que não pode ser analisada simplesmente, isto é essa ação e reação tão vulgarizada, uma reação tão direta de ação de culpa e de castigo e de expiação. Nós trabalhamos com a ideia, por exemplo, que aquela circunstância tem a ver, claro, com a decisão, com a atitude dos jovens, né, que participaram daquele ato, que vão responder sob várias dimensões sobre os atos que cometeram, mas é também fruto da desigualdade social, da falta de acesso, do nosso sistema de segurança pública falido. São muitos fatores, né? Múltiplos fatores. Vamos pegar um outro exemplo. Uma criança nasce com má formação congênita. Porque numa outra encarnação ela cometeu o mal e, portanto, agora vai expiar. Calma. A mãe usou droga durante a gravidez, o sistema público de saúde garantiu um pré-natal e um parto adequado, né? Quer dizer, é preciso considerar as múltiplas situações, mas, de qualquer maneira, seja qual for a circunstância, ela vai servir como oportunidade de crescimento para todas as pessoas que estão envolvidas. Então, a visão espírita da reencarnação é uma visão livre dessa dimensão de castigo, de culpa. Ela se contrapõe à ideia de karma exatamente por quê? Porque todos nós passaremos pelas oportunidades de aprendizagem. E vamos, a partir do momento em que vamos crescendo intelectual e moralmente, usufruindo do nosso livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, aumentando a nossa responsabilidade. De tal maneira que, quando nós, numa existência anterior, éramos seres primitivos, com menos conhecimento, temos menos capacidade de utilizar o nosso livre-arbítrio. E conforme vamos crescendo intelectual, moralmente, vamos vivendo uma vida após a outra, isso vai ampliando a nossa capacidade de escolhas e, portanto, do uso do livre-arbítrio e, consequentemente, da nossa responsabilidade. Então, é uma visão que, livre de culpa e castigo, ao mesmo tempo, não traz a ideia de que, vamos fazendo que não acontece nada não, porque nós somos senhores do nosso juízo. Né? O nosso verdadeiro encontro é aquele que nós fazemos com a nossa própria consciência, enquanto estamos encarnados e depois que desencarnamos, quando nos deparamos, né, com o que fizemos na nossa existência, quando despertamos no chamado mundo dos espíritos. Não, perfeito, porque eu acho que essa sua explanação foi muito importante para tirar aquele estigma de que tudo é kármico. Aconteceu porque tinha que acontecer, porque está pagando. Não é bem assim. Não. Existe a lei kármica, porém também tem que ver as circunstâncias que podem ter sido geradas agora, né? Como você falou do exemplo da maternidade. Porque se você cria um determinismo que é insuportável para a vida das pessoas. Quer dizer, ele tira a nossa capacidade, Jadir, de ser sujeito, de ser protagonista da nossa história. Tem um filósofo brasileiro que nós gostamos muito, chamado José Herculano Pires. Ele diz assim, nós somos co-construtores do universo. Nós não temos a figura de um Deus que jogou a situação, armou o jogo e o jogo está dado, né? Deus, na sua perfeição, sabia o que estava fazendo quando nos deu a capacidade de construir os nossos próprios destinos e arcar com as consequências daquilo que nós fazemos. Perfeito. Olha, o Ivan Alves dos Santos, do Beira-Mar, São Vicente, ligou para cá para agradecer a presença do convidado e dizendo que o programa está muito bom aqui com o Dr. Arthur Quioro, viu? Breno Zafir, do Embaré. Existe algum estudo científico realizado recentemente que comprova a reencarnação? Existe algo mais novo? Existe esse trabalho que eu falei do delegado, né, que está fazendo uma conotação da impressão digital, né, como as crianças que estão nascendo com lembranças, você citou muito bem aqui, lembranças de uma vida com uma riqueza de detalhes absurdo. Crianças de 3, 4 anos que não teriam como inventar aquilo, e ela vem com riqueza de detalhes que lembra de nome, de lugar, de fatos, e depois se comprova que aquilo existiu, né? No livro, o Raul Drubich, que é um autor argentino, um pesquisador argentino, escreve um capítulo sobre isso, e o leitor vai encontrar, ele seleciona 2 casos que ele considera mais paradigmáticos, né, assim, com maior grau de evidência, mas ele traz um elenco de novos pesquisadores no Brasil
e principalmente nos Estados Unidos e na Europa, que estão estão investigando a reencarnação sobre outros aspectos. E aí há uma variedade, porque você tem, Jadir, ao mesmo tempo, as investigações que vão nesse campo das recordações espontâneas, mas nós temos recordações que são induzidas através da hipnose, por exemplo, através do uso de drogas, através de estados alterados de consciência, né? E há muitas investigações em curso. Gente muito séria trabalhando. Há um artigo num jornal de estudos parapsicológicos americano, que eu considero talvez o mais bem elaborado, publicado, é uma publicação científica muito conceituada americana, em que se descreve um caso, com extrema riqueza, e a autora, chamada Linda Tarantini, ela vai trabalhando hipótese a hipótese, dialogando com cada uma delas. Ela dialoga com 14 hipóteses diferentes e vai descartando uma a uma para restar a teoria das vidas sucessivas, a lei palingenésica ou reencarnação, como a mais sugestiva. Os pesquisadores de reencarnação não tratam de dizer, olha, eu comprovei. Eles tratam de criar novos problemas, novas perguntas. O Tim Tucker, por exemplo, e o grupo da Universidade da Pensilvânia hoje, desenvolveu um sistema informatizado, né, em que os dados são trabalhados e vai, inclusive, trabalhando com evidências estatísticas. Eu acho muito importante porque hoje há cada vez mais um certo balizamento, uma certa padronização do tipo de informação que se trabalha, o que permite estudos multicêntricos em que se compara os achados que cada grupo de pesquisa vem fazendo. Olha, a Ana Maria Carvalho Medina, da Vila Belmiro Santos, diz que o programa está muito enriquecedor com a sua presença. Obrigado. Viu? A Elizabeth do José Menino pergunta assim, doutor Arthur, quando uma pessoa reencarna na sua família e não tem nada a ver com você, você não tem afinidades e você percebe que não tem nenhuma ligação com ela, o que pode ser feito? Como eu disse, Jadir, a reencarnação é de fato uma lei natural e exatamente para isso. Agora, é muito interessante porque algumas pessoas acreditam que todas as reencarnações nós seremos e viveremos com o mesmo grupo consanguíneo. E a vida é muito mais ampla do que isso. A lei de afinidade nos faz encontrar ou desencontrar, né, as pessoas na nossa trajetória. É muito comum, Jadir, você tem exemplo disso, o telespectador tem exemplo disso, de inúmeras situações em que pessoas que não têm nenhuma relação consanguínea, às vezes nenhuma relação familiar, da estrutura social, etc., e produz relações de profunda afinidade, né? São encontros verdadeiros. E outras pessoas que nascem com a gente, convivem com a gente a vida inteira, que são nossos familiares, mas com os quais a gente não desenvolve um vínculo afetivo. Talvez uma das coisas mais interessantes do exercício do livre-arbítrio é a possibilidade de produzir os encontros que efetivamente são significativos para a gente. Aquela música que o Milton Nascimento canta, chamado Encontros e Despedidas, é muito isso, né? A vida é mais ou menos assim, né? É como se a gente tivesse cada hora passando numa estação de trem, com gente chegando, com gente indo. E eu costumo usar uma figura de linguagem que eu acho muito interessante para explicar um pouco o que são esses encontros e desencontros. Quando a gente está aqui, num velório, nós estamos chorando a morte daquele ente querido, parente ou não, mas nós estamos tristes, profundamente tristes. Ao mesmo tempo, no mundo dos espíritos, né, aqueles que amam aquele ser que parte estão em festa, que é, analogicamente, a mesma situação que nós encontramos nas nossas maternidades aqui. Quando está alguém chegando aqui, saiu de lá. Felicidade total. E lá, muitos tristes, por quê? Porque seu ente querido, provisoriamente, vai entrar numa nova jornada. Agora, a dimensão de tempo também é muito relativa. Eu acho que isso cada vez mais a própria física nos ajuda a entender, né? E o importante, eu queria dizer para a telespectadora, Ana, né, o nome dela? Né? Ana, a vida é para produzir os encontros que sejam efetivamente valorosos, que sejam significativos, que nos permitam crescer, tanto do ponto de vista intelectual, como gente, como pessoa, mas acima de tudo também como seres afetivos, seres morais, seres éticos que somos. Portanto, o Espiritismo, a visão espírita, liberta, né, dessas amarras dos vínculos consanguíneos. Respeitamos muito os nossos familiares, mas podemos compreender a família como uma coisa muito mais ampla do que meramente os nossos consanguíneos. Com certeza.
Olha, a pergunta do Luiz Alberto Bonato, do bairro Aparecida Santos, já foi respondida, né? Sobre a comprovação, é o que o pessoal pergunta. Ele pergunta se você sabe alguma coisa, se Chico Xavier já reencarnou. Até dizem que não vai reencarnar mais. Foi a última encarnação dele, né? Pelo menos dizem. Uma das características mais importantes, Jadir, eu acho que eu quero tocar nesse assunto porque ele é importante. Todo mundo acha que tem que ter sido alguém importante e que vai voltar a ser alguém importante. Ninguém consegue conceber que na encarnação passada foi uma dona de casa, um lavrador, um sapateiro, um funcionário público, uma pessoa simples do povo, né? Há uma questão que é fundamental na reencarnação, que é a lei do esquecimento. Aliás, tem um capítulo no livro também de um professor de filosofia do ITA, colega seu de área de engenharia, né, que trabalha exatamente esse tema do esquecimento, o quanto que ele é importante. Nós somos, neste momento, fruto do que nós construímos no passado, mas essencialmente o que vale é o que nós somos agora. E os valores que nós trazemos são aqueles valores essenciais, né? Aquilo que é importante para ter continuidade na vida, para poder se aperfeiçoar. Então, essa necessidade de querer descobrir quem o Chico Xavier vai nascer ou não vai, se o Allan Kardec já reencarnou, se o Hitler já reencarnou ou não, né? As personalidades é típico da curiosidade, mas faz pouco sentido, porque o que importa é o que nós somos nesta existência. Pois é. Não, a bagagem que nós trouxemos... É que é difícil não deixar de ser curioso em relação a isso. É muito né? difícil. Aliás, porque a curiosidade também aguça o nosso sentido de claro. investigar, de conhecer. Mas ela não pode nos paralisar, né? Não pode também trazer uma dimensão mística, ou seja, aparecer um novo grande médium, ele obrigatoriamente tem que ser o Chico Xavier. Não, ele pode ser uma outra pessoa com a sua história, com os seus valores, sem desmerecer o valor imenso que teve a figura do grande Chico Xavier, que todos nós queremos muito bem. Verdade. Muito bem explicado, está na hora da Agenda do Fronteiras, são alguns recadinhos para agitar a sua semana, a sua vida, para você participar, que é muito legal. E vamos voltar no terceiro bloco, conversando com o Dr. Arthur Quioro e falar também da palestra que vem para cá, gratuita, eu sei que muita gente vai se interessar. Vou começar agora com a Kátia Yana Guevara, está na sua telinha, que é a palestra Dharma versus Karma. Como transformar os nossos desafios em grandes bênçãos. Vai ser no próximo domingo, dia 18, das 15 às 18 horas, no Santos Mercury Hotel, ali no Canal 3, é o Clube 15, né, onde ficava o Clube 15. Venda de ingressos, pode ser na Livraria Pingo de Luz no Gonzaga ou no consultório dela, que é na Avenida Dino Bueno, 55, Sala 2, Ponta da Praia, ou pelo telefone 3261-1352, ou ainda pelo WhatsApp, que está grandão na telinha, 988330341. Segundo comunicado é da Rap Science sobre preces para aumentar a energia em 100 vezes. Preces especiais inéditas realizadas pelo monge presidente, Sr. Kenji Murata. O local vai ser na Rap Science Matriz em São Paulo, na Rua Domingos de Moraes, 1154, na Vila Mariana. Vai ser no dia 18 de setembro, domingo, das 10 às 11h30. É necessário se inscrever. Prática de meditação toda quinta-feira, com 2 sessões, às 10 às 13 horas. Exibição do filme Estou Bem, Meu Anjo da Guarda, né, Meu Anjo Guardião, todos os sábados de setembro, às 10 horas da manhã. O local é no Templo de Santos, que é na Rua Itororó 29, e o telefone 3219-4600. Terceiro aviso é do Instituto Vidas, a regressão terapêutica levada a sério. O Instituto Vidas trouxe para Santos a psicoterapia reencarnacionista e a regressão terapêutica. Estamos falando disso hoje. Um tratamento realmente muito eficaz em se tratando de saúde mental, fobias, dependências químicas ou não, bloqueios, traumas, medos, pânico, etc. O tratamento é para pessoas de 2 a 75 anos. Os atendimentos são feitos por profissionais especializados. O Instituto Vidas é o único habilitado em Santos a ministrar curso para a formação técnica de terapeuta reencarnacionista. Tem outros atendimentos, como acupuntura, eletroacupuntura, fitoacupuntura, cromoacupuntura, florais e fitoterapia. Anote o endereço, Avenida Pedro Lessa, 1443, Sala 12, em Santos. E o telefone 99-777-7677, Instituto Vidas. A terapeuta holística Eliane de Queiroz comunica que ministrará o curso de mesa radiônica, que é um instrumento de expansão da consciência e, por isso, de transformação da realidade. No curso, o aluno aprenderá como usar a mesa diariamente para todas
e quaisquer situações. Aprenderá a identificar as energias diversas e a transmutá-las, pois a liberação dessas energias nos abre para a prosperidade do universo. Aprenderá como perceber as energias e mantê-las e também expandi-las, desenvolvendo passo a passo para cuidar de si mesmo, dos outros e de animais e ambientes. Esse curso vai ser nos dias 24 e 25 de setembro, das 10 às 18 horas, na Casa da Luz. Inscrições até o dia 13, pois as mesas serão confeccionadas a partir dessa data, então ela precisa saber com antecedência. Atendimentos com a mesa radiônica Melquisedeque com hora marcada em seu consultório, que fica na rua Delfino Stoker de Lima, número 81A, Santos. Inscrições e agendamento através do telefone 99172-9798. Taróloga Fátima Ramos, curso de tarô Arcanos Maiores e Menores com Fátima Ramos, duração de 4 meses, 16 aulas, uma por semana. Módulo 1, ética e preparação para o jogo profissional. Módulo 2, apresentação do método mandala astrológica. Módulo 3, naipe de ouros e o dinheiro. Módulo 4, naipes de paus, espadas e corte, prática, conclusão e certificado. O início do curso é dia 13 de setembro, terça-feira, às 19 horas. E ela também faz atendimento de tarô e baralho cigano com hora marcada. São técnicas diferenciadas e exclusivas para decisões, profissão, saúde e amor. O local de atendimento é na Escola Santista de Astrologia. O curso também na Rua Goitacás, número 8, Altos Gonzaga. E um dos números é 3284-9714. E o último recado vem da Escola Recanto dos Saberes, que comunica o webinário da Umbanda. Venha tirar as suas dúvidas sobre Umbanda, mediunidade, oferendas, guias, orixás e etc. Toda sexta-feira às 16h30. E também você pode acompanhar no fanpage Recanto dos Saberes, né? www.facebook.com.br/Recanto dos Saberes. É só entrar no Facebook e colocar Recanto dos Saberes. Informações 3025-2454 e o endereço Bernardino de Campos, 127, sobre a loja em Santos. Todas as informações da agenda do Fronteiras, se você perdeu, está no site do Fronteiras, fronteirasdaciencia.com.br, depois é só clicar em Agenda da Semana. Voltamos já. Olha só um comunicadinho da loja Merlin que diz que chegou mais um lote de vela de massala, porque isso realmente desova muito, que é excelente para limpeza de ambientes, casa, escritório, comércio. Tem também a vela desatadora de nós, que é ideal para acender nos momentos em que os caminhos da vida estão lá amarradinhos, né? E claro, poderia deixar de faltar também a vela do amor, a vela da cigana, que é no formato de uma maçã e acompanha um ritual para você saber como trabalhar com a vela. Loja Merlin, tudo em produtos esotéricos e religiosos, com o melhor preço da região. Fica no Gonzaga, na Rua Pereira Barreto, número 12. Anotou aí? Rua Pereira Barreto 12 é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Olha, quem ganhou um par de convites para a palestra da Kátia sobre Dharma versus Karma é a Marisa Blanco, do Boqueirão Santos. Venha buscar o seu par de convites. E a Dina Costa também ganhou. Dina Costa também ganhou um par de convites. Venha buscar o seu par de convites, que é no próximo domingo. Então tem que vir buscar essa semana aqui na Santa Cecília TV, tá bom? Ela também faz uma pergunta aqui, se todas as pessoas são almas reencarnadas ou só algumas almas podem voltar? Todas. É uma lei natural, não há quem... Vamos dar um exemplo assim, ó, Jesus, né, talvez o espírito simbolicamente mais evoluído que tenha passado sobre a face da Terra, construiu a sua estatura moral, intelectual, foi construída porque ele também reencarnou e construiu. Não há aqueles que façam uma ascensão direta, porque se trata de fato de uma lei da natureza. Somos criados simples e ignorantes, neste mundo ou em outros mundos, e através da reencarnação vamos produzindo o nosso desenvolvimento intelectual e moral, até que determinados espíritos, pelo estágio que alcançam, não têm mais a necessidade de reencarnar, ou podem voltar a nascer para, de alguma maneira, em missão, ajudar os demais espíritos a também construir a sua jornada evolutiva. Mas todos nós temos como um desígnio a reencarnação como uma lei natural. Perfeito. Olha, Dulcineide dos Santos do Nascimento, Morrinhos 2, Guarujá. Sou fã do programa, assisto todos os domingos e o programa está muito interessante com a sua presença aqui, Obrigado. Doutor Arthur Quioro, viu? A Jucimara Cardoso, do Bom Retiro de Santos, pergunta se existe algum limite de reencarnações. Não, os pesquisadores, quase todos,
tentam, seja pelas técnicas de recordações ou por técnica de hipnose, tentam chegar a um valor médio, um número médio de reencarnações, mas é muito difícil. A lei de esquecimento é muito importante e impede que haja uma precisão. Parece que este número ele não é pré-determinado, ele depende exatamente do grau de envolvimento, o quanto cada um consegue acelerar ou retardar a sua evolução, ou seja, depende muito mais do esforço, do protagonismo, do quanto que nós buscamos a nossa felicidade, a nossa construção intelectual e moral, e menos de um número pré-determinado. Há sempre uma tendência de algumas religiões, algumas filosofias místicas, de estabelecer um número, né? Mas parece que o tempo necessário é o tempo do esforço e da dedicação de cada um de nós mesmo. Cada um de nós, perfeito. Olha, a Rosângela Oliveira Nazaré, do bairro Aparecida, o que fazer quando a família reencarnada é completamente diferente? Exatamente, foi uma pergunta parecida, né? Porque, na verdade, o propósito é esse. Você, talvez com algumas diferenças que já ocorreram em outras vivências, não em outras vidas, porque a vida é uma só, né? Mas em outras vivências, exatamente para que nesse processo evolutivo você se perdoe, se compreenda, se entenda. Estou certo, não? Isso. Todas as dificuldades, sejam elas de ordem biológica, sejam elas de material, econômica, cultural, né, ou das relações familiares, elas se colocam como oportunidades de aprendizado, elas estão dadas, né? Eu costumo dizer o seguinte, nós, além de uma carga genotípica, aquela que nós não podemos mudar, porque é a nossa herança, aquela que nós recebemos do nosso pai, mas é herança material, nós vivemos no mundo da cultura, nós vivemos no mundo da educação, aonde a família exerce um papel, para o bem ou para o mal, extremamente importante. E é exatamente por conta disso que nós recebemos uma carga extremamente importante de determinação, né? Aquela música da Elis Regina mostra muito bem isso, né? Como os nossos pais, o quanto que nós reproduzimos a formação, a cultura, a educação que nós recebemos, mas nesta dobra do determinismo cultural, biológico, etc., escapa o livre-arbítrio. Aquilo que é a nossa possibilidade de construção. Por isso que, em qualquer contexto de maior dificuldade, de maior facilidade, há sempre uma oportunidade de crescimento, de experiência, de aprendizagem, né? E há sempre a possibilidade de, na incapacidade de convivência com aqueles entes familiares, né, procurar aqueles que nós nos afinizamos mais. Há uma regra que progressivamente a gente vai percebendo na lei de sociedade, que é a lei da afinidade, né? Que faz com que a gente possa não viver só com os que pensam como a gente, senão nós não cresceríamos nunca, porque é na diversidade que se produz o crescimento. Mas, ao mesmo tempo, quando essa diversidade produz muito prejuízo, muita dificuldade de crescimento, quando alguém é muito subjugado pela família, quando a família impõe uma série de dificuldades, é preciso avaliar o quanto que aquela pessoa tem de liberdade para produzir novos caminhos, para escrever uma nova história para a sua vida, né? Acho que aí está o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. E a reencarnação, o Franklin, ele tem uma frase muito legal, eu até cito ele aqui no meu capítulo do livro, que ele diz exatamente isso. Quer dizer, nós temos a oportunidade, a cada existência, de escrever um novo capítulo da nossa história. Da nossa história. Bacana isso. Olha, um dos motivos da presença do Dr. Arthur Quioro aqui no Fronteiras da Ciência hoje, nos ilustrando com o seu conhecimento, é também para convidar o amigo telespectador para a próxima quinta-feira, né? Dia 15 é quinta-feira? Isso. Próxima quinta-feira, dia 15 de setembro, gratuitamente, não paga nada, entrada franca, aqui na Universidade de Santa Cecília. Vou pedir para a minha produção colocar na tela, por favor, Alessandra. Coloque na tela, por favor, a imagem da conferência que vai ter aqui aberto para você, né? 15 de setembro, o título é Reencarnação e Espiritualidade. Então, entrada franca, vai ser com o Dr. John Aspurua, ele que é escritor, psicólogo, professor da Universidade de Caracas, Venezuela. Ele vai participar de uma conferência no Nordeste, numa volta que ele vai ter que vir por São Paulo. Dr. Ricardo, ou Dr. Arthur Quioro, catou ele nessa oportunidade. Estamos tendo o privilégio de tê-lo aqui em Santos, da Universidade de Santa Cecília. O tema é esse, reencarnação e espiritualidade. Ele fala o portunhol, então dá para compreender muito bem, né? Muito bem. Dá para entendê-lo muito bem, então ele vai falar um português arrastadinho, mas dá para entender perfeitamente.
Eu acho muito bacana a gente conhecer pessoas de outros países falando sobre isso. E na oportunidade também terá o lançamento do livro Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação, que é esse livro que o Dr. Arthur Quioro disse aqui, com vários autores. Cada capítulo trata de um assunto ligado à reencarnação. Um dos capítulos também é do Dr. Arthur Quioro, e ele que também é o responsável pela organização de todos os autores. Junto com o Ricardo Nunes. Eu só assim, destacar um pouco o Jonas Purwa. Ele foi presidente da Confederação Espírita Pan-Americana, é um conferencista internacional, membro de diversas sociedades acadêmicas, um grande escritor, né, inclusive com obras editadas em português, mas ele tem um dom da oratória, fala um portunhol absolutamente claro. E o que é importante, essa conferência ela não se destina apenas aos espíritas kardecistas. Aberto geral, né? É aberto geral, porque ele tem inclusive feito ciclo, ele tem falado para maçons, para Rosa Cruz, para outros segmentos, porque a abordagem que ele traz é exatamente nessa dimensão mais ampla da espiritualidade e da reencarnação, trazendo as novas pesquisas, as dimensões mais filosóficas que envolvem o tema da reencarnação. E eu tenho certeza que todos aqueles que comparecerem aqui na Unisanta, aqui no Bloco E, quarto andar, fácil de chegar, às 8 horas da noite, 8 horas da noite. 8 horas da noite, não esquecer, que é próxima quinta-feira, dia 15. Quem estiver vendo a nossa reapresentação, nossa reprise, já é tarde, vai ver no sábado, então já foi. Então você que está ao vivo, passa para as outras pessoas, porque não paga nada. É só comparecer aqui na Universidade de Santa Cecília, dia 15, agora de setembro, quinta-feira, 8 horas da noite, no Bloco E, tá bom? Vai ter essa oportunidade. Quem estiver também interessado no livro, vai estar à venda o livro também, né? Para quem quiser, evidentemente, o livro, né? Está à venda em outro lugar o livro? Tá, ele também já está à venda na Martins Fontes, tanto aqui de Santos como na de São Paulo, na Realejo e pela internet. Quem entrar no site da Cepa Brasil, vou repetir, Cepa Brasil com C, Cepa Brasil tudo junto, vai conseguir também fazer o pedido pela internet. Ou no CPDOC Espírita, Centro de Pesquisa e Documentação Espírita. O livro não tem fins lucrativos, ele se dedica exatamente, Jadir, à produção, divulgação dessas ideias que são tão importantes, né? Dialogar. O tema da reencarnação ele não é propriedade dos espíritas. A palavra reencarnação foi criada pelo Allan Kardec, mas o conceito é muito mais antigo, né? Ele é universal e é extremamente importante que nós tenhamos essa oportunidade de discuti-lo, aprofundar o conhecimento e sair dessa palestra do Jonas Purwa na quinta-feira aqui na Unisanta com mais perguntas, porque quando a gente tem uma visão livre pensadora, uma visão laica da vida e do próprio espiritismo, nós não queremos certezas, nós não queremos dogmas, não queremos um argumento de autoridade de fé. Nós queremos abertura para poder pensar, para poder colocar em questionamento a nossa vida, colocar os nossos conceitos e poder, a partir daí, fazer as nossas escolhas, usar plenamente o nosso livre-arbítrio. Evidentemente, você vai estar apresentando na palestra, na conferência. Você vai ser o Sim. Eu e o Ricardo Nunes seremos os apresentadores do Jonas Purwa, que é um querido amigo de várias entidades espíritas aqui de Santos que estão apoiando o evento, o Instituto Cultural Kardecista de Santos, o Centro Espírita Allan Kardec, o Centro Espírita Ângelo Prado, o Geta lá da Zona Noroeste, Missionários, são várias instituições que estão ajudando a produzir a vinda, né, do John, mas, acima de tudo, a possibilidade de a comunidade santista, da Baixada Santista, aqui da universidade, de fora da universidade, entrar em contato com um pensador do calibre do Jonas Purwa. E fiquem à vontade, porque temos muitos lugares aqui, o nosso auditório é bastante grande, com certeza cabe umas 800, 900 pessoas, é um número bastante grande, então convidando todo mundo, vai sentar confortavelmente, né, uma sala... muito confortável aqui na universidade, é só comparecer, não precisa ligar, não precisa fazer nada. Comparece aqui na próxima quinta-feira, dia 15, 8 horas da noite. Lembrando que o John, ele também é consultor do History Channel, então ele deve ter enriquecido muitos programas da History Channel, que o History Channel gosta de falar sobre reencarnação. Já vi vários programas sobre reencarnação no History Channel, e ele é um dos caras que contribuíram bastante nessa... Ele é de várias sociedades de parapsicologia e ele tem um livro sobre a história da parapsicologia, muito interessante. Quer dizer, é um grande pesquisador do fenômeno psíquico, não só como psicólogo, mas como um investigador e, sem dúvida nenhuma, vai trazer muitos elementos enriquecedores para todos nós. Eu estou muito ansioso e muito feliz com essa oportunidade de trazê-lo à Universidade de Santa Cecília.
Eu estarei ministrando aula aqui à noite nesse dia, mas vou dar um pulinho, vou sair um pouquinho da minha aula rapidinho, vou lá dar um pulinho, vou verificar e volto. Vou tentar o máximo possível estar presente lá. Eu dei sorte que não é o meu dia de aula. Você deu sorte. Pode segurar a minha urna, por favor. Eu vou pedir para você. Quantos papeizinhos, produção? São 5 ou não? 6? 6 papeizinhos, 6, por favor, 6. Então, enquanto ele vai sorteando 6 papeizinhos, vai pegando 6 para mim, por favor, 6, isso. Vou falar do tema da semana que vem, que é sobre o Evangelho perdido, a história oculta de Jesus. Né? O Evangelho perdido, a história oculta de Jesus, um tema muito interessante com o escritor e estudioso Marcelo de Lima Lessa, ele que é também delegado, né? Então, ele é advogado, licenciado, junto à Ordem dos Advogados do Brasil, delegado de polícia de carreira, integra a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, ele estará aqui para falar sobre esse tema. Olha que interessante, um delegado, né? Falando sobre o Evangelho perdido, a história oculta de Jesus, que é a continuação de um livro que eu também tive a oportunidade de tê-lo aqui no ano passado, tá bom? Esse é o tema da semana que vem. O doutor Arthur Quioro sorteou, então se você não estiver no sorteio, pode me passar, por favor. Pode, então se você não estiver no sorteio, a culpa é dele, tá bom? Culpa é ele. Vamos lá, começando com Coisas do Brasil, a Livraria Católica Mãe Rainha, que oferece um kit de pedras para abrir caminho. Sorteada foi a Maria José Cavalcante Laface do Marapé. O Ismênia de Jesus, que oferece um áudio em MP3 do Nosso Lar, a obra do Chico Xavier. O sorteado foi Ivan Alves dos Santos, Beira-Mar, São Vicente. O Ismênia de Jesus, já falei, né? Então agora vem a Livraria Pingo de Luz, com o livro Reforma Íntima, sorteada é a Rosângela Oliveira Margarete, do bairro Aparecida. O Racionalismo Cristão, que oferece um CD de ensinamentos do racionalismo cristão com vários temas, sorteada é a Cildete Terezinha Gomes da Cruz, do bairro Aparecida. A Livraria Espaço Plural, que oferece o livro O Reduto dos Infiéis, o sorteado é o Breno Zafir, do Imbaré. E o doutor Arthur Quioro, você vai receber em primeira mão o livro Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação, né? O livro, presta o seu um pouquinho, está aqui mais uma vez. Esse é o seu. Esse é o meu? Opa, quero uma dedicatória, por favor. O sorteado é o Custódio Fernandes, do Boqueirão, tá bom? Ele que pergunta sobre o desencarne também, então está aqui. Custódio, você ganhou o livro do nosso convidado de hoje, doutor Arthur Quioro, tá bom? Agradeço muito pela sua presença mais uma vez no Fronteiras da Ciência e espero que agora você venha mais a miúdo, porque a última vez, né, eu sei que por muitas atividades não lhe permitia vir, mas quando puder, venha nos enriquecer. Agora, de fato, estou me dedicando mais mesmo à universidade, às pesquisas, ao espiritismo, né, à Associação Espírita Internacional, a CEPA, né? E, sem dúvida nenhuma, todas as vezes que tiver oportunidade, pode contar, vai ser um prazer falar com você e com o seu telespectador. Agradeço de coração, doutor Arthur Quioro, parabéns pelo programa de hoje e também pelo seu trabalho no Ministério da Saúde. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade.